Hoje nós vamos iniciar aí a última festa cerimonial, né? Apesar que nós não estudamos somente elas, mas vamos tratar agora da sétima. Depois ainda vamos falar do Hanukkah, relembrar pelo menos, e já falamos também do casamento dentro da tradição judaica. Então hoje, chegando aí na sétima festa do calendário religioso do povo judeu, a festa de Sukkot, ou das tendas, ou a festa dos tabernáculos. Para isso, então eu convido você a abrir a palavra do Senhor em alguns textos aí, que nos servirão de base. Primeiro texto lá de Êxodo, capítulo 23. Êxodo capítulo 23, do verso 14 em diante. Nós temos aqui em Êxodo 23 algumas indicações dessa solenidade do Senhor. O ano do descanso, depois os sábados semanal e aqui, a partir do verso 14, as chamadas três festas, que referem-se às festas de peregrinação. Então, vamos lá. Diz assim, então, Êxodo 23, 14 em diante. 3 vezes no ano me celebrareis festa. Guardarás a festa dos pães asmos. 7 dias comerás pães asmos, como te ordenei, ao tempo apontado no mês de Abibe, porque nele saíste do Egito. Ninguém apareça de mãos vazias perante mim. Guardarás a festa da sega, dos primeiros frutos do teu trabalho, que houveres semeados no campo. Essa festa da sega refere-se à festa de Pentecostes. E a festa da colheita, a saída do ano, quando recolheres do campo o fruto do teu trabalho. 3 vezes no ano, todo homem aparecerá diante do Senhor Deus. Vou ler até o 19. Não oferecerás o sangue do meu sacrifício com pão levedado, nem ficará gordura da minha festa durante a noite até pela manhã. As primícias dos frutos da tua terra trarás à casa do Senhor teu Deus, e não cozerás o cabrito no leite da sua própria mãe. Então veja, as 3 chamadas festas de peregrinação, dentre elas, essa chamada festa da colheita, que também refere-se à festa dos tabernáculos. Olhando agora para o texto base, né, de todo o nosso estudo, que é Levítico, capítulo 23, que trata das 7 festas, Páscoa, pães asmos, primícias, Pentecostes, trombetas, expiação e tabernáculos. A partir do verso 33, nós encontramos então o relato da convocação da festa dos tabernáculos, ou festa da colheita. Então, Levítico, capítulo 23, do verso 33 até 43. Até o final aí, até o 44. Então, acompanhe a leitura que farei. Disse mais o Senhor a Moisés: fala aos filhos de Israel, dizendo: aos 15 dias desse mês 7º, lembra que o 7º mês começou as 3 últimas festas. Primeiro dia do mês 7º, festa das trombetas. Depois no dia 10, Yom Kippur, ou dia da expiação. E agora no dia 15, começa a festa dos tabernáculos ao Senhor. E essa festa também dura 7 dias. O primeiro dia haverá santa convocação, nenhuma obra servil fareis. É para ser como sábado. 7 dias oferecereis ofertas queimadas ao Senhor.
E ao dia 8º tereis santa convocação e oferecereis ofertas queimadas ao Senhor. É reunião solene, nenhuma obra servil fareis. São estas as festas fixas do Senhor, que proclamareis por santas convocações, para oferecer ao Senhor oferta queimada, holocausto, oferta de manjares, sacrifício de libações, cada qual o seu dia próprio, além dos sábados do Senhor, e aqui referindo cerimonialmente, semanalmente, e das vossas dádivas e todos os vossos votos, e de todas as vossas ofertas voluntárias que dareis ao Senhor. Verso 39. Porém, aos 15 dias do mês 7º, quando tiverdes recolhido os produtos da terra, celebrareis a festa do Senhor por 7 dias. Ao 1º dia e também ao 8º, haverá descanso solene. No 1º dia, tomareis para vós outros frutos de árvores formosas, ramos de palmeiras, ramos de árvores frondosas e salgueiros de ribeiras. E por 7 dias vos alegrareis perante o Senhor vosso Deus. Celebrareis esta como festa ao Senhor por 7 dias cada ano. É estatuto perpétuo pelas vossas gerações. Mas, ou melhor, no mês 7º, a celebrareis. 7 dias habitareis em tendas de ramos. Todos os naturais de Israel habitarão em tendas, para que saibam que as vossas gerações que eu fiz habitar os filhos de Israel em tendas, quando os tirei da terra do Egito. Eu sou o Senhor, vosso Deus. Assim declarou Moisés as festas fixas do Senhor aos filhos de Israel. Então, aqui o estabelecimento da festa dos tabernáculos ou das tendas, por 7 dias, conforme prescrito em Levítico 23. Agora, o outro texto é Números, capítulo 29. Então nós temos aqui, depois nós vamos voltar para Números 28 e 29, que trata de todas as oferendas, mas de um modo específico, número 29, a partir do verso 12, vai tratar então um pouquinho mais dessa festa chamada Festa dos Tabernáculos. Diz aí, verso 12: Aos 15 dias do 7º mês tereis santa convocação, nenhuma obra servil fareis, mas 7 dias celebrareis festa ao Senhor. Por holocausto e oferta queimada de aroma agradável ao Senhor, oferecereis 13 novilhos, 2 carneiros e 14 cordeiros de 1 ano. Serão eles sem defeito. Lembra da progressão que eu falei? Da consagração anual? Começava na Páscoa ofertando quantos? 1 cordeiro, sem defeito. E aí, conforme fosse passando as festas, isso ia aumentando. Então, agora nós estamos aqui na última festa. Se a gente fosse tratar só de cordeiro, quantos cordeiros estão tratando aqui? 14. Tá? Você reclama do dízimo, tá bom? Você fala, meu Deus, tadíssimo. Não tem. Você quer gratidão. Porque se ainda fosse a época da lei, nós vamos fazer a conta hoje, você nunca mais vai reclamar de dar nada ao Senhor, depois da conta que nós fizemos hoje. E além da conta que nós fizemos hoje, é aquilo que nós lemos lá em Levítico, fora as ofertas pacíficas, as ofertas voluntárias e os seus votos. Mas como eu sempre tenho dito, onde a gente investe o nosso dinheiro, aponta para de fato onde está o nosso Deus, E tem gente que só vem atrás da igreja e do Senhor para ter benefício, E ainda mais dentro de uma cultura que a figura de igreja evangélica, por conta de uns picaretas que existem aí, acaba sendo manchada. Você tem tranqueira? Tem. Como tem em qualquer outro lugar.
Mas aqueles que realmente têm sido alimentados com a palavra do Senhor, que sabem que estão numa comunidade que glorifica e exalta o Senhor, eles sabem, né, a responsabilidade que tem. Mas veja aqui, então, só para a gente ter uma ideia, oferecereis 13 novilhos, 2 carneiros, 14 cordeiros de um ano, serão eles sem defeito. Não podia dar o doente, não. O manco, o cego, né, como Malaquias depois vai exortar. Tinha que ser tudo sem defeito. Nós vimos também num texto que nós lemos que essa festa era para se alegrar na presença do Senhor e que ninguém podia aparecer de mãos vazias. Comparecer ao Senhor em festa era demonstrar gratidão. Ninguém podia se achegar ao Senhor com mãos vazias, né? E hoje a gente tem aí um grupo de pessoas que se dizem cristãs, que gasta mais com pizza e Coca-Cola do que com uma oferta missionária, que não investe na causa do Senhor, né? Está preocupada mais com o conforto das suas próprias casas aparelhadas do que com o avanço do reino do Senhor, né? Isso fala muito da nossa fé, irmãos. Vamos continuar aqui. Pela oferta de manjares de flor de farinha amassada com azeite, 3/10 de um efa para cada um dos 3 novilhos, 2/10 para cada um dos 2 cordeiros, e 1/10 para cada um dos 14 cordeiros. E além de tudo isso, um bode para oferta pelo pecado, além do holocausto contínuo, a sua oferta de manjares e sua libação. No segundo dia, isso é no primeiro dia, tá? No segundo dia, oferecereis. Você vai observar que vai ser uma questão aí decrescente. Então, nos novilhos, você tem 13 novilhos, 2 carneiros, 14 cordeiros. Aí no segundo dia, 12 novilhos, 12 carneiros, 14 cordeiros de um ano sem defeito, como oferta de manjares, as libações para os novilhos, barará, e vai. Verso 20, no terceiro dia, oferecereis 11 novilhos. Continua os mesmos 2 carneiros e os 14 cordeiros de um ano sem defeito, e mais as ofertas de manjares e as libações. No 23, no quarto dia, 10 novilhos, 2 carneiros, 14 cordeiros de um ano sem defeito, com oferta de manjares e libações. E sempre com um bode no final, né? O verso 19, e um bode. Verso 22, um bode. Verso 25, um bode. Aí lá no quinto dia, 9 novilhos, 2 carneiros, 14 cordeiros de um ano sem defeito. E aí o 28, mais um bode. No sexto dia, 8 novilhos, 2 carneiros, 14 cordeiros. E no verso 31, mais um bode. No sétimo dia, 7 novilhos, 2 carneiros, 14 cordeiros, mais as ofertas de manjares, libações e um bode. E aí no oitavo dia tereis reuniões solenes, e nenhuma obra servil fareis. E por holocausto e oferta queimada de aroma agradável ao Senhor oferecereis um novilho, um carneiro, 7 cordeiros de um ano, sem defeito. E o verso 38, além de um bode. Tá bom? Então aqui nós temos, de modo geral, os elementos relacionados à festa dos tabernáculos, né? E a festa era para ser celebrada com alegria. Uma festa de alegria. Porque eles estavam já tinham terminado o período das colheitas, então estavam com os celeiros cheios, né? Os animais tinham dado cria, estavam com toda a bênção do ano. Por isso também é chamada a festa da colheita, ou festa das cabanas, por conta das tendas que eles tinham que fazer. Então vamos ver algumas características. 7º mês, 7ª festa, 7 dias. E essa festa era sempre após a última colheita do ano,
como nós vimos lá em Êxodo, era a terceira festa de peregrinação, junto com Páscoa, Pentecostes e agora Tabernáculos, e a festa com o maior número de holocaustos. 217 dos 1.260 sacrifícios anuais. Se você quiser dar uma olhadinha aqui, se você pegar Números, capítulo 28, e o 29 que nós lemos, se você fizer aí a soma, nós vamos ver que tem a obrigatoriedade de você sacrificar, ter 1.260 sacrifícios no ano. É sacrifício? Muito. Na festa dos tabernáculos, você contar lá os 14, depois mais 13, 12, 11, 10, 9, 8 e 7, e aí mais um lá que tem no último dia, né? Novilhos, mais 14, que são 2 cada dia, e tem o último dia que tem mais um tanto lá. Qual que é aqui? Carneiros. E aí você somar 14 vezes 7, né? Mais e mais 7 cordeiros do 8º dia, você somando tudo isso, você vai chegar a 217. Se eu não errei na conta, né? Depois você faz o teste em casa lá, porque se eu errei na conta, depois você me avisa e eu arrumo aqui. Então, só na festa de tabernáculo você teria 217 sacrifícios. De todas as festas, totalizando 1.260 sacrifícios. Isso todo ano. Isso estou falando dos animais. Fora as suas ofertas voluntárias, os seus holocaustos de gratidão, fora os manjares, os pães, toda a libação, todas as outras ofertas relacionadas à demonstração de gratidão ou votos ao Senhor. E aí? Feliz por estarmos no período da graça? E sem falar que você tinha que ir para Jerusalém 3 vezes no ano. Obrigação. Olha só. Aí você mora em qualquer lugar da região aqui, no máximo, de carro você vai gastar aí 20 minutos. E você não vem nos serviços de adoração ao Senhor, seu miserável. E ainda reclama quando o pastor inventa uns cultos no meio de semana, umas atividades diferentes, de ações de graça. Aquele gordinho tem que fazer. Inventando moda. Culto de ações de graça, culto de gratidão. Para que isso, gente? Tá bom, em domingo? Pegando no pé, porque a gente vai lá estudar de quarta-feira, vir na reunião de oração. Tá bom demais, nós já vamos lá. A gente aguenta ele das 7 às 9h30, 15 para... das 7 às 8h30, 15 para as 9. E um faniquito no coração, porque não vê a hora de acabar. Já chega querendo, já pensando na pizza que vai pedir depois do culto. É assim, irmãos. Nosso coração miserável, pecador. Não consegue ser grato nem pelo período da graça. E nem oferta de lábios de adoração, como Hebreus nos ensina, né? Frutos dos lábios que louvam o Senhor, ou louvar de coração o Senhor, nós fazemos trem com peso. O culto é um negócio pesado, tanto que a gente procura um lugar que nos agrade, e não um lugar que agrade ao Senhor. Nós procuramos um culto que é agradável ao nosso próprio coração. Nós tivemos recentemente algumas pessoas
Vinha aqui, de repente, pastor, não vem mais. Ele falou, mas por que não vem? Não, eu fui numa igreja que me agrada mais. É isso. Enquanto o padrão de crente é procurar uma igreja que o agrade mais, ao invés de se adequar ao padrão de um culto que agrada o princípio bíblico, esse mundo nosso está perdido, porque está cheio de pessoas que se dizem cristãs, mas que na verdade não tem padrão nenhum de fidelidade ao Senhor. Na verdade nem conhece o Deus da Escritura, e muito menos adora em espírito e em verdade, porque está preocupado em procurar um lugar que o agrade. Nós estamos perdidos. Mas vamos lá. Então veja aí, 217 sacrifícios só na festa dos tabernáculos, tá? Vou fazer essa continha aí que eu falei para você, baseado aqui em Números 29, somando aí aquilo que é exigido. Então vamos caminhar aqui um pouco mais. A festa, então, é conhecida também como a festa da plenitude de Deus. Por quê? Terminando o ano, depois disso vem o inverno, né? As colheitas já terminaram, então é uma festa de prosperidade. Aponta para toda a preservação de Deus no deserto, com sustento, dando pão, codornizes, água. Aponta para o fato do tabernacular, ou seja, habitar, né? O Deus habitando com o seu povo. Então, a festa do tabernáculos é a festa da plenitude de Deus. Relembrando as festas e as conexões que nós já fizemos, né? Assim como a Páscoa aponta para a libertação, nós temos aqui o fato histórico da morte de Jesus. Pães asmos aponta para a retirada do fermento, para a santidade. E temos o fato histórico do sepultamento de Jesus. Primícias, que é o domingo, que aponta para os primeiros frutos, né? Aquele molho de cevada que eles cortavam, que tem o fato histórico da ressurreição de Cristo, a primícia dos que dormem. Pentecostes, que apontava para o início da colheita, que é o fato histórico do derramamento do Espírito Santo sobre os crentes, e o início da missão da igreja de colher os gentios, né? Colher os crentes. Vimos a trombeta, que aponta para o Messias, o casamento do Messias, ou arrebatamento, que na verdade indica a volta de Jesus, né? Que é a volta de Jesus que vai inaugurar tudo aquilo que é necessário para o arrebatamento posterior. A expiação, que trata do juízo, do julgamento, e que vai ser aplicado no fato histórico do dia do juízo. As 3 festas do 7º mês são festas proféticas, porque mesmo que Cristo já cumpriu em parte essas festas, elas continuam ainda apontando para um fato histórico a ser revelado no futuro. E a festa dos tabernáculos ou das tentas aponta para essa festa da plenitude, que é Deus habitando com os seus. Então, indica o fato histórico do estabelecimento do estado final, estabelecimento definitivo do novo céu e da nova terra. Vamos ver aí 2 textos que tratam dessa expressão, né, tabernáculos ou tenda. Primeiro, Isaías, capítulo 7. O verso 14. Nós temos aqui a promessa a respeito do nascimento de Jesus. Quando Deus diz para Acás, que era rei de Judá, para que pedisse um sinal e ele disse que não faria. Então Deus diz assim, verso 14 de Isaías 7. Portanto, o Senhor mesmo vos dará um sinal. Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e lhe chamará Emanuel. Nós sabemos depois que essa expressão Emanuel refere-se a um título ao Messias que significa Deus conosco.
que é Deus habitando conosco. Isso aponta, portanto, para o símbolo da festa dos tabernáculos. Deus habitando conosco ou estabelecendo o novo céu e nova terra, onde estaremos para sempre com Ele. Então veja lá João capítulo 1. Nós pregamos aí no último domingo, né? João capítulo 1, o verso de número 14. Nós vemos a Jesus cumprindo isso na sua encarnação, o Emanuel, porém o fato histórico definitivo aponta para uma questão profética do estabelecimento do novo céu, da nova terra. Então, João capítulo 1, verso 14 vai dizer: e o verbo se fez carne e habitou entre nós. Né? Inclusive algumas traduções estão trazendo já essa ideia do tabernaculou. A ideia de que habitou no sentido apontando aqui para o cumprimento da festa de tabernáculos, Deus estando conosco. Entre nós, cheio de graça e de verdade, vimos a sua glória, glória como unigênito do Pai. Então a festa dos tabernáculos, ou a chamada festa da plenitude, aponta para Deus habitando com os seus. Dentro da realidade profética, que está faltando é justamente Jesus voltar na festa das trombetas, aplicar o juízo final na festa da expiação e inaugurar definitivamente o novo céu e nova terra, o estado final, onde seremos de fato arrebatados para habitarmos com o Senhor no novo céu e na nova terra. Então esses 3 fatos históricos nós ainda aguardamos. E tudo indica que da mesma forma que Deus cumpriu fatos históricos nas outras festas que Ele mesmo determinou, né, a convocação delas, é muito provável e possível que esses três eventos que ainda estamos esperando possam acontecer também em datas que Deus já estabeleceu desde o início de tudo, né, quando da criação do Sol, dos luminares, da Lua, determinando esse moedim, essa convocação, essa agenda solene de Deus para cumprir os 3 eventos finais, que é a volta de Jesus, que aponta para o arrebatamento, mas o arrebatamento vai ser depois, mas a volta de Jesus, o juízo final e a inauguração do novo céu e da nova terra. Tudo bem até aqui? Nós já falamos isso em outros momentos. Então vamos focar um pouco mais aqui a festa dos tabernáculos, entender um pouquinho mais a festa e depois fazer a relação definitiva aí com a pessoa de Jesus. Então, elementos da festa dos tabernáculos. Primeiro, é chamada festa de plenitude por conta da ênfase do 7. Né? Nós já vimos isso em Apocalipse também, como estudamos. É um número que aponta para a completude, para a plenitude, para a perfeição. Então, a 7ª festa, os 7 dias, então indica essa ideia da plenitude, do tempo perfeito, do cumprimento do tempo propriamente. Depois da colheita, então lembrar do sustento, a provisão, a prosperidade dada pelo Senhor. E depois daquele período, então, que inaugurado com o Pentecostes, né, com o derramamento do Espírito Santo, que é a colheita de todos os eleitos de Deus, desde lá da festa de Pentecostes, né, no 1º século, até o dia do retorno de Jesus. Então veja, lembre que Jesus mesmo durante o ministério terreno dele, em vários momentos, faz uma conexão do trabalho missional, né, do trabalho de evangelização, de fazer discípulos, como sinônimo de colheita. Ele mesmo diz, vede os campos estão brancos, né, prontos para a colheita. E ele diz mesmo, pedi ao Pai, né, para que mande mais trabalhadores, porque os campos estão prontos para a colheita. Mas os trabalhadores são poucos. Lembra disso? Então ele faz essa analogia com o período da evangelização, ou como Isaías chama, o ano aceitável do Senhor, ou tal, esse período que estamos vivendo desde
do derramamento do Espírito Santo lá na festa de Pentecostes, aguardando a volta de Jesus, que se dará provavelmente numa dessas festas da trombeta. Então, até esse período aqui ainda é o tempo da colheita. Depois que colheu, aí você tem o juízo, que é a separação, que o próprio Senhor Jesus também faz a analogia entre o trigo e a palha do trigo, né? Guardando o trigo no celeiro e queimando a palha, né? A ideia do juízo, e por fim, então, a festa da colheita, né? Do término, que aponta para essa festa dos tabernáculos. Ok? Por isso que também ela é chamada festa da colheita. Existe a ênfase de que essa festa tem que ser uma festa de alegria. Devemos nos alegrar na presença do Senhor por 7 dias. Então não é festa de contrição, como foram as duas anteriores. Né? A trombeta nos chamando a atenção para iniciarmos um período aí de contrição, de arrependimento, culminando no dia da expiação, um dia de tristeza, de contrição, de cinza, de confissão de pecados. Agora não. Agora a convocação é para que seja uma festa de alegria. Né? Então, satisfação, fartura de frutos, né, de sustento, de provisão, vinda do Senhor, apontando para essa perspectiva de toda a eternidade. Porém, era uma festa sem ostentação. Tinha que ser realizada em tendas. Então, depois nós vamos ver que havia uma prescrição, nós já lemos, inclusive, que eles deveriam dormir durante esses 7 dias de festa em tendas, feitas com ramos de folhas lá, de palmeiras, de árvores formosas e frondosas. Então havia uma determinação para que se habitasse durante uma semana em cabanas, em tendas, em sukkot, em tendas. Né? E essas tendas mal acabadas, nós vamos ver. Não era coisa chique, não. Era tenda que podia ter espaço para você ver as estrelas do céu, que apontava que Deus, apesar da fragilidade do povo, apesar da fragilidade de Israel, Deus preservou esse povo habitando em tendas durante 40 anos, trazendo sustento e tal, e que o Senhor vai nos sustentar por toda a eternidade. Então essa tenda é uma habitação, uma referência direta à peregrinação, à libertação do povo de Israel do Egito. Há uma relação entre tabernáculos e o estabelecimento do estado final. Deus habitará conosco. Né? Então, entendendo o cumprimento aí, profético da festa de tabernáculos, nós podemos dizer que, para nós, as festas messiânicas, que são as últimas 3, trombetas, expiação e tabernáculos, apontam, primeiro, a volta de Jesus, indicando o arrebatamento, mas não é instantâneo aqui nesse momento, mas a volta de Jesus. A expiação apontando para o juízo final, redenção versus condenação, e tabernáculos, a inauguração desse estado final, que a Bíblia chama em Apocalipse de novo céu e nova terra, que aponta para o fato de que estaremos habitando com o Senhor. Então é Deus tabernaculando conosco, Deus habitando conosco. Então a relação profética da festa tabernáculos está com a inauguração do estado final. Na visão pentecostal, vamos apresentar aqui, na visão pentecostal e neopentecostal, e até messiânica, né, dos judeus messiânicos, que são mais inclinados para essa ideia pré-milenista, dispensacionalista, para eles, trombeta aponta para um arrebatamento secreto. Então, a festa das trombetas aponta para um arrebatamento secreto. O problema é que arrebatamento secreto não existe base escriturística em lugar nenhum. Está pautado tão somente numa revelação que algum Zé Ruela teve aí atrás e que foi passando e como verdade, como profecia, mas biblicamente falando você não tem um texto que aponte para isso. O único texto que eles usam, quando é aquele texto que diz um será tomado, o outro será deixado, né?
quando você vai estudar aquele texto profundamente, o que é tomado é o descrente. Inclusive, a analogia que o texto faz é o seguinte, com o dilúvio, que Noé e sua família foi preservada, e só o cara ter uma leitura um pouquinho mais atenta, ele vai ver que esse texto não dá para usar como base para sugerir um arrebatamento secreto. Toda vez que a Bíblia fala da volta de Jesus e do arrebatamento, fala de um arrebatamento visível. Todo olho verá. Do Ocidente ao Oriente, tudo, do Oriente ao Ocidente, tudo virá. É algo visível. Mas eles sustentam, pautado não na Bíblia, mas nas revelações, que a trombeta apontaria para um arrebatamento secreto. A expiação, para eles, seria o momento, então, do arrependimento dos judeus. Os judeus se convertendo. Então Jesus volta, leva o povo em secreto, sumiu os cristãos, os crentes. Aí então o judeu capulga atrás da orelha e fala, vixe, e agora? Aí ele se converte. Porque é a visão pré-milenista. E aí, nos tabernáculos, você tem a vinda de Jesus e o início do reino milenar terreno em Jerusalém, restabelecendo o trono caído de Davi. E aí, então, é aquela ideia que Apocalipse nos trouxe, que aí você vai, fica um tempo nas bodas do Cordeiro, depois você volta para reinar com Cristo aqui por mais 1000 anos. Então, essa é a visão pentecostal, neopentecostal e da maioria do judeu messiânico. Pautada em quê, pastor? Em qualquer coisa menos Bíblia. Porque quando você olha para a Bíblia, arrebatamento é sempre visível. Quando você olha para a Bíblia, os judeus que vão se converter por meio da pregação do Evangelho, como todo mundo. E o reino de Jesus já foi inaugurado na primeira vinda. O trono caído de Davi já foi inaugurado, conforme Atos 15 nos diz. E é por isso que os gentios estão sendo agregados a Israel espiritual, porque naquela visão lá de Daniel dos 4 impérios, já caiu o Império Babilônico, já caiu o Império Medo-Persa, já caiu o Império Grego-Macedônio, e quando estava o Império Romano, uma rochinha, uma pedrinha sem auxílio de mão, foi lá e esmiuçou isso tudo, e essa pedra se tornou como uma grande montanha, fazendo sombra sobre todas as nações. Nós estamos vendo isso. O reino de Deus se tornando uma grande montanha e fazendo sombra sobre todas as nações. E é por isso que nós fomos alcançados. Desde esse momento já é o reino de Cristo. Não visível a essa era. É um reino invisível. O próprio Jesus disse, meu reino não é dessa terra. Se fosse, eu traria os meus ministros aqui e já tinha acabado com tudo. Não foi isso que ele falou para os romanos? Foi. Então, o reino de Cristo é um reino espiritual, mas já está vigente. Então, nós estamos aguardando um reino terreno e visível em Jerusalém, como os pentecostais, neopentecostais e os judeus messiânicos esperam. Jesus já reina, ele virá em definitivo, com a sua volta visível, em glória, para aplicar um juízo, separar os seus dos que não são, né, as ovelhas dos cabritos, aplicar o seu juízo final e inaugurar o estado final. Novo céu e nova terra. Dentro desse reino que é eterno e que já está em vigor desde a primeira vinda de Jesus. Então, para eles, para os pentecostais, neopentecostais e messiânicos, ainda vai ter a grande tribulação no final desse reino milenar. É por isso que eles não se preocupam com grande tribulação.
Que a grande tribulação só vai acontecer depois do arrebatamento, depois que Jesus voltar, reinar por 1000 anos literais, tem que ser 1000 anos literais, para aí ter então a grande tribulação. Então, tem muita coisa para acontecer na visão deles. Na visão reformada, não. O fim já está às portas, com a volta de Cristo Jesus. É o último dia. Lembra que o último dia tem uma programação. O evento é um só, o último dia. Mas você tem ali várias programações. Jesus volta, os mortos ressuscitam, quem estiver vivo vai ser glorificado, transformado, os anjos reúnem todo mundo, há separação, vem o juízo, vem o julgamento primeiro, o juízo, todo mundo confessa Jesus como Senhor e Salvador, todo joelho se dobra, é feita a separação, e aí a inauguração do estado final com arrebatamento, onde nós estaremos para sempre com o Senhor. Então veja, uma programação dentro de um evento chamado Último Dia. Estamos vivendo já, desde a primeira vinda de Cristo, os últimos, plural, últimos dias. Pedro vai dizer isso lá em Atos 2. Quando pergunta para ele, o que está acontecendo? Vocês estão bêbados? Ele fala, não tem ninguém bêbado aqui. O que está acontecendo é o cumprimento da profecia de Joel, e ele acrescenta o fato, nos últimos dias, derramarei do meu espírito sobre toda a carne, lá. Então, desde aquele período, João vai dizer que estamos vivendo os últimos dias, não só Pedro, mas Paulo. Então, nós estamos vivendo os últimos dias desde a ascensão de Cristo, que subiu ao céu não para tirar férias, mas subiu aos céus para assentar definitivamente no trono, como a gente já estudou lá em Apocalipse. Jesus reina hoje. Ele é rei. Ele recebeu autoridade sobre toda a terra e céus. Ele não vai ter que voltar para vir ter autoridade aqui para 1000 anos depois. Nós já estudamos isso lá em Apocalipse. Jesus já reina. Mas essa é a visão dos pentecostais, neopentecostais e judeus messiânicos. Então, para eles, trombeta, arrebatamento secreto, expiação, arrependimento dos judeus, tabernáculos, a vinda de Jesus e o início do reino milenar terreno. Aí depois, no final disso, você tem grande tribulação, no final do reino milenar, o Armagedon, que é a guerra, juízo final, e aí só depois, então, novo céu e nova terra. Para nós, Cristo já reina, e a sua volta ocorrerá juntamente com esse evento do último dia, que culmina no arrebatamento e eternidade com Deus. É isso que nós temos. Vamos tentar colocar isso aqui num gráfico. Então vamos lá, o plano profético dentro da visão pentecostal. Tudo bem? Deus estabeleceu exatamente 7 festas para serem comemoradas anualmente por Israel. 3 no primeiro mês, Páscoa, Pães Asmos, Primícia. Ainda dentro da primavera você tem Pentecostes. E 3 no 7º mês. Trombetas, dia da expiação e tabernáculos. E uma no meio, que ele vai dizer lá, que é Pentecostes, mas ainda é no período da primavera. Então, na visão profética pentecostal, Páscoa, realização, morte de Cristo. Pães Asmos, a ideia da santidade, a pureza de Cristo. Primícias, Jesus o primeiro a ressuscitar dos mortos na perspectiva eterna. Né? Lázaro não ressuscitou, todo mundo ressuscitou, mas ressuscitou e morreu de novo. Tá? Jesus, a ressurreição dele foi para o contexto já glorificado. Pentecostes, a era da igreja, a colheita das almas, a ideia da pregação do ano aceitável do Senhor, da colheita, tal. Até aí tudo bem. E aí depois vem trombetas, então para eles arrebatamento secreto, depois na expiação, arrependimento dos judeus e tabernáculos, início do milênio. Essa é a visão deles. Para nós, que muda basicamente, é que ao invés de arrebatamento secreto,
Trombetas apontam para a volta de Jesus. Em glória, né? Ressurreição dos mortos, transformação dos que estiverem vivos, tal. Visando o arrebatamento final? Sim, mas é a volta de Jesus que é o foco aqui. Expiação, ao invés de arrependimento dos judeus, não, é a aplicação do juízo final. Depois que Jesus voltou, meu amigo, a história é uma só. Se você era de Cristo, beleza. Se você não era, não tem mais chance para você. Ele não vem para dar a segunda chance, ele vem para aplicar o juízo. Ele já vem, a primeira vinda de Cristo, ele não veio para julgar. Veio para salvar. Mas na segunda vinda ele vem já como juiz, rei glorificado, cheio de glória, honra. Não tem choro nem vela. Você teve um milênio, que é esse tempo que nós estamos vivendo agora, para se crer e arrepender. Você teve os 1260 dias, você teve os 3 anos e meio, os 42 meses, ou seja, são períodos não literais que apontam para o espaço entre a primeira vinda de Cristo e a segunda vinda de Cristo. Jesus voltou, meu amigo, acabou. A chance é agora. O ano da colheita é agora. O período do ano aceitável ainda é agora. No dia que Jesus tocou a última trombeta, Jesus voltou, acabou. Agora é aguardar o juízo, que é o dia da expiação. Então, o juízo final, onde Deus vai julgar vivos e mortos. Por isso é a ideia da ressurreição, que acontece nesse período, transformação. Né? Crentes e descrentes vão passar pelo juízo. A diferença é que o crente, ao invés de ser condenado pela obra de Cristo, vai ser justificado. Para o pentecostal, né? O pentecostal e o judeu messiânico, a festa de tabernáculos aponta para o início do milênio. Para nós, o milênio já começou na primeira vinda de Cristo, e não é um milênio literal. Milênio aponta também para um período perfeito. Né? Então, para nós, o tabernáculo indica já o estabelecimento do estado final. O novo céu e a nova terra. Ou seja, vida eterna. Aqui, no tabernáculo, aqueles que foram justificados no juízo, vão viver eternamente na presença do Senhor. É Deus habitando conosco. Isso significa tabernáculos. Não é a vinda para o reino milenar, porque Jesus já veio a primeira vez para fazer isso. Para inaugurar o reino. Ele mesmo diz, o reino é chegado. Quando João Batista fala, o reino está próximo. A ideia, o termo grego é no sentido, próximo ao toque da mão. Não próximo no sentido, ainda vamos aguardar não sei quanto tempo para vir o arrebatamento e aí a inauguração do reino milenar. Não. Já está acontecendo. Apocalipse diz que a ascensão de Cristo foi para que ele tomasse o livro selado e tirasse todos os selos para dar continuidade naquilo que já foi determinado antes da fundação do mundo. Se Jesus não reinasse hoje, meu amigo, estava todo mundo em stand-by, sem fazer nada, porque não podia fazer nada. O avanço do evangelho só foi possível porque Cristo reina. E a perseguição contra a igreja, desde o início, é uma consequência natural justamente desse evangelho que saiu vencendo para vencer. E aí Satanás com seus anjos vem em perseguição à igreja. É o que nós estamos vivendo. Tudo isso dentro do milênio. Nós já fomos chamados para sermos sacerdotes reais. Nós não seremos sacerdotes reais lá no milênio, nós já o somos agora. Porque se fosse só para o milênio, nós não teríamos a obrigação de proclamar as virtudes de Deus. Ah, não, você é sacerdote, vai ser só lá no milênio. Então não prega de Jesus para ninguém, não precisa, espera o milênio. Não, já é agora. Nós somos pedras vivas hoje. Embaixadores de Cristo, hoje. E se somos embaixadores é porque o reino já existe. Porque não existe embaixador de um reino que não existe. Simples assim. Então, nós cremos nessa perspectiva que é sobreposta aí. A festa da trombetas apontando para a volta de Jesus, a expiação apontando para o juízo final, e tabernáculos apontando para o estabelecimento do estado final,
e aí sim o arrebatamento definitivo, onde estaremos para sempre com o Senhor. Tabernáculos, Deus conosco. Tudo bem? Quando a gente associa o estudo das festas com o estudo do Apocalipse, que nós já fizemos, fica mais fácil de compreender dessa forma. Com base bíblica, não em base de revelação. Para caminhar aí para o nosso derradeiro aí, sobre a festa dos tabernáculos, como que o povo judeu celebra essa festa? Né? Só para que a gente entenda. Então, o povo de Israel, e a festa do Sukkot, ou das tendas, a festa dos tabernáculos. Então, primeiro, eles tinham que ter cabanas. Porém, era a festa mais alegre. Nós vimos aí no texto de Êxodo, de Números e de Levítico, que era a festa da alegria. Eles tinham que se alegrar na presença do Senhor. Porque era a festa da colheita, eles tinham tido provisão. Só que tinham que habitar em tendas, para lembrar sobre os 40 anos de peregrinação e proteção no deserto. É dessa forma que nós vimos e lemos lá no texto do Pentateuco. Né? Para que você lembre que eu preservei o meu povo enquanto da peregrinação no deserto. É uma festa onde há muita comida, bebida e festa. É celebração, irmãos. É festa de alegria. Tá bom? E havia 2 cerimoniais importantes dentro dessa festa. Quando você vai, vamos dar uma olhadinha aqui em João. Dá uma olhada lá em João. Capítulo 7. Nós vemos aqui o registro da última festa dos tabernáculos que Jesus participou. Tudo bem? João capítulo 7, todo mundo comigo, hein? Verso 10 vai dizer, Jesus na onde? Na festa dos tabernáculos. Ok? Então vai dizer assim, ó. Mas depois que seus irmãos subiram para a festa, então subiu ele também, não publicamente, mas em oculto. Ora, os judeus o procuravam na festa e perguntavam, onde estará ele? E havia grande murmuração a seu respeito entre multidões, um dizia, ele é bom, os outros, não, antes engana o povo. Entretanto, ninguém falava dele abertamente por ter medo dos judeus. Corria já meio a festa, e Jesus subiu ao templo e ensinava. Então os judeus se maravilharam e diziam, como sabe essas letras sem ter estudado? Respondeu Jesus, o meu ensino não é meu, e sim daquele que me enviou. Se alguém quiser fazer a vontade dele, conhecerá a respeito da doutrina, e se ela é de Deus, ou se eu falo por mim mesmo. Quem fala por si mesmo está procurando a sua própria glória, mas o que procura a glória de quem o enviou, esse é verdadeiro, e nele não é injustiça. E aí ele vai continuar os seus ensinos a respeito da lei, e aí nós temos lá, do verso 25 em diante, a tentativa de prender Jesus, né? Vamos caminhar mais um pouco. E aí lá no 37, que é o que eu quero chamar a sua atenção. No último dia, o grande dia da festa, levantou-se Jesus e exclamou, se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. É isso que eu quero chamar a sua atenção. No último dia de que festa? Festa dos tabernáculos. Havia 2 grandes cerimoniais importantes, né? O cerimonial da água, apontando para a provisão da água no deserto. Lembra que a festa de tabernáculo tem uma relação com a peregrinação, tendas e tudo mais. Então havia 2 momentos específicos de adoração, de celebração na festa, que era a cerimônia da água, que apontava para a provisão do deserto, e a cerimônia do fogo, ou da luz, que apontava para aquela coluna de fogo que iluminou o povo durante toda a
peregrinação. Tá? O que Jesus faz na festa de tabernáculos? Ele diz, fala assim, eu sou a fonte de água e eu sou a luz desse mundo. Jesus usa a festa dos tabernáculos para dizer que a festa dos tabernáculos apontava para ele. Eu sou o Deus que habita com vocês. Eu sou o Emanuel. Então Jesus usa essa expectativa, tanto é que você vê aqui, primeiro, Jesus, a fonte de água viva, no capítulo 7. Depois, você tem João 8, que aqui foi colocada fora da sequência aí, né? Que é a história da mulher adúltera, aponta obviamente para um fato histórico, só que o registro provavelmente foi colocado fora aí da cronologia. Por isso no verso 53 de João 7, você tem um colchete. Na sua Bíblia tem esse colchete aí? Tem. As Bíblias mais novas estão tirando isso. Mas as mais antigas têm que apontar, ó. Isso aqui não estão na maioria dos escritos. Ninguém tem dúvida que o que aconteceu aqui com a mulher adúltera foi um fato real, histórico. Mas a questão não aconteceu nessa sequência. Tanto que termina aqui o registro da mulher adúltera no verso 11, onde fecha o colchete. Veja aí. João 8:11, no finalzinho do verso 11. Tem um colchete aí? Pronto, fechou o colchete. E aí, verso 12, volta Jesus ensinando no templo. De novo lhes falava dizendo, provavelmente agora na cerimônia do fogo. Então, capítulo 7, do verso 37 a 44, cerimônia da água, durante a festa do tabernáculo. O que Jesus fala? Sou eu. Eu sou a água viva. Eu sou a fonte de água. Eu sou a própria rocha que deu a água. Lembra que foi ferida a rocha para dar água? Jesus está falando, ó, sou eu. Sou eu. É isso que ele estava gritando aqui, apontando. A festa de tabernáculos aponta para mim. E aí, ainda dentro da festa de tabernáculos, capítulo 8, verso 12, de novo lhes falava Jesus dizendo, provavelmente na cerimônia do fogo, que era aquela coluna do fogo que iluminou o povo do deserto. Sou eu também, Jesus falando. Eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará nas trevas, pelo contrário, terá a luz da vida. Então a festa de tabernáculos, Jesus participou dela e aproveitou os momentos particulares da festa para dizer, olha, a festa de tabernáculos aponta para mim. A cerimônia da água que vocês receberam no deserto, eu sou essa água. Água da vida. A cerimônia do fogo que iluminou, protegeu, livrou vocês, sou eu. Sou a luz da vida. Veja que é a relação, água da vida e luz da vida. Veja aí o final do verso 12 do capítulo 8. Pelo contrário, terá a luz da vida. Quem tem ele terá a luz da vida. Né? E lá no capítulo 7, do seu interior fluirão rios de água viva. Ou seja, Jesus é a rocha que sai água viva para suprir a sede espiritual do povo. E ele é o fogo, a luz do mundo, ou a luz da vida, para iluminar. Todos os cerimoniais relacionados à festa apontam para Jesus. E Jesus faz questão de dizer que é ele. Por isso que o povo ficava doido para prendê-lo. Porque era a maior festa apontando o fato de que Deus habita com os seus. E Jesus fala assim, sou eu. Então até hoje, quando da celebração que os judeus ainda fazem, é lógico que eles não têm o templo, então não tem o sacrifício, não tem um monte de coisa. Hoje eles fazem rave, né?
na festa do tabernáculo, e aí o Hamas vai lá e invade tudo, foi justamente nesse período, né, que eles estavam indo em celebração, portanto, é alegria. Só como não tem sacrifícios, é que desvirtuou tudo e até o judeu contemporâneo perdeu um pouco a noção. Mas se você for ver aquelas festividades que aconteceram, ainda eram continuidade das festividades de alegria proveniente da festa tabernáculo desse ano. Tá? Fazendo só um contexto histórico aqui. Mas para o judeu em si era um momento de festa, celebração, onde ele celebrava toda a provisão recebida aquele ano e toda a provisão recebida durante a peregrinação de Israel. Com a cerimônia da água, a cerimônia do fogo. E Jesus fala, eu sou a água viva, eu sou a luz do mundo, eu sou a luz da vida. Tá? Então, Jesus utilizou-se das festas para revelar a respeito de si mesmo. Está ficando claro isso aqui, irmãos? Tranquilo? Então, ótimo. Então, compare comigo lá Êxodo 13, 21. Eu acho que na nossa apostila aí não tem João 7, 8, ô Júlio. Se você quiser acrescentar aí João 7, 8, João 7, 37 e João 8, 12. Tá? Acrescenta aí junto, dentro dessa ideia das cerimônias da água e da cerimônia do fogo, porque é a relação que existe. Então, Êxodo 13, 21. Vamos voltar lá para Êxodo. Êxodo capítulo 13, o verso 21, vai nos dizer assim. O Senhor ia adiante deles durante o dia numa coluna de nuvem para os guiar pelo caminho. Durante a noite, numa coluna de fogo, para os alumiar, a fim de caminhassem de dia e de noite. Nunca se apartou do povo a coluna de nuvem durante o dia, nem a coluna de fogo durante a noite. Eu sou a luz do mundo, eu sou a coluna de fogo que ilumina. Quem está em mim não está em trevas, não está na noite. Então veja, essa situação que era celebrada na festa dos tabernáculos como provisão do Senhor, Jesus aponta para si. E Êxodo 17, versos de 1 a 6, a rocha em Refidim, diz assim, tendo partido toda a congregação dos filhos de Israel do deserto de Sim, fazendo suas paradas segundo o mandamento do Senhor, acamparam-se em Refidim. E não havia ali água para o povo beber. Contendeu, pois, o povo com Moisés e disse, dá-nos água para beber. Respondeu-lhe Moisés, por que contendeis comigo? Por que tentais ao Senhor? Tendo aí o povo sede de água, murmurou contra Moisés e disse, por que nos fizeste subir do Egito para nos matar de sede? A nós, nossos filhos, nossos rebanhos? Então clamou Moisés ao Senhor, que farei a esse povo? Só lhe resta apedrejar-me. Respondeu o Senhor a Moisés, passa diante do povo e toma contigo alguns dos anciãos de Israel. Leva contigo em mão o bordão com que feristes o rio e vai. Eis que estarei ali diante de ti sobre a rocha, em Horebe. Ferirás a rocha e dela sairá água e o povo beberá. Moisés assim fez na presença dos anciãos de Israel. E chamou o nome daquele lugar Massá e Meribá por causa da contenda dos filhos de Israel e porque tentaram ao Senhor dizendo, está o Senhor no meio de nós ou não? Veja, tabernáculos, Deus está no meio de nós. E aí eles tinham cerimônia da água para mostrar que, porque o Senhor está no meio de nós, Ele nos deu provisão. E aí Jesus fala, eu sou o Emanuel, eu sou o Deus convosco, eu sou o Deus que está no meio de vós, eu sou a água da vida, eu sou a luz da vida. Quem está em mim não tem sede, quem está em mim não tem trevas. Tudo isso era celebrado na festa de tabernáculos. Tudo bem? Vamos caminhar mais um pouquinho aqui. Isso aí é um explicativo de um site judaico,
onde eles põem lá, Sukkot, que é tendas, né, festa de tabernáculos, ele vai dizer, usando Levítico 23, 42, nas cabanas habitareis por 7 dias, todo o natural de Israel habitará nas cabanas. Então, na festa de Sukkot, o tabernáculo, construímos a Sukkah, para nos lembrarmos das tendas nas quais o povo de Israel habitou por 40 anos no deserto do Sinai. A palavra Sukkah significa cabana, tenda ou construção frágil e temporária. Seu teto é feito de ramos, palhas, arbustos e ripas, de modo que as estrelas sejam vistas e por ele infiltrem a chuva, o vento e a luz do sol. Esse tipo de construção nos faz lembrar que somos frágeis, precisamos do cuidado do Criador, ou seja, de Elohim. Tá? Então, Feliz Festa Tabernáculo. Isso aqui foi tirado de um site judaico aí. Então, o povo aí, né? O povo de Israel é a Festa Tabernáculo. Então, vamos lá, ó. Aqui, dentro já de um contexto contemporâneo, eles cortam um monte de folha de palmeira, de arbusto, não sei o quê, para construir as tendas, as cabanas, tá? Então você tem aí 2 judeuzinhos aí, meio ortodoxos, né, com aqueles rabinhos assim de Samuel, né, que não podia cortar, porque Samuel cortou o cabelo, então eles deixam essas duas, raspam o restante e tal, todo ali preparando para a tenda. Então a tendinha toda de palha, né, veja o sol dentro. É lógico que tem alguns que fazem nas seus quintais, mas tendas também abertas, coberta com folhas. Os caras têm que ficar 7 dias nessas tendinhas. Aí, se eu não tenho terreno, pastor, se eu moro na cidade, o que eu faço? Se você é judeu, você tem que dar um jeito. Então aqui, ó, até o cara lá, não sei se está funcionando, tá. Ó, o cara morando no 2º andar, ele deu um jeitinho de fazer a tendinha dele para fora de casa lá. Então, ele leva isso a sério, é obrigação, é lei perpétua, então o judeu guarda. Só que, infelizmente, sem entender o real significado de tabernáculo. Jesus é o Emanuel, é o Deus conosco. Ele, né, Jesus, é a luz do mundo. Ele é a água da vida. Ele é a fonte de toda a provisão necessária para o homem. É isso que Festa de Tabernáculos aponta e que, infelizmente, muito judeu ainda não entendeu. Festa dos Tabernáculos. O Verbo se fez carne e tabernaculou entre nós. Qual que é a relação da festa, então, com Cristo? Reforçando. Então, Jesus Cristo habitou entre nós como a água da vida e a luz do mundo. Então, João 1,14, o Verbo se fez carne e tabernaculou conosco. João 7,37, eu sou a água da vida, quem beber do seu interior fluirão rios de água viva. 8,12, eu sou a luz do mundo, quem está em mim não está em trevas, porque eu sou a luz da vida. Então, tudo que aquilo que a festa de tabernáculos apontava, nós vemos aplicado em Jesus. Um outro texto que eu quero que você abra é 1 Coríntios 10. Primeira carta de Paulo aos Coríntios 10. Lembra que eu já disse que Paulo, na primeira carta aos Coríntios, ele refere-se às festas. Ele fala do Cordeiro Pascal, ele fala dos asmos da sinceridade, ele fala do Espírito Santo, né? Ele fala das primícias dos que dormem, Jesus, primícias que dormem, ele fala do Espírito Santo dotando a igreja, ele fala da última trombeta, lembra disso? Fala da expiação e ele fala também de tabernáculos. No capítulo 10 ele diz: ora, irmãos, não quero que ignoreis que nossos pais estiveram todos sob a nuvem, e todos passaram pelo mar, tendo sido batizados, assim na nuvem como no mar, com respeito a Moisés. Todos eles comeram de um só manjar espiritual e beberam da mesma fonte espiritual, porque bebiam de uma
pedra espiritual que os seguia. É lógico que a tradução aqui, do grego, perdeu alguma conexão, mas essa pedra espiritual, na verdade, está falando da rocha lá de Refidim. Né? E essa rocha, ela não estava parada, ela seguia o povo como nuvem durante o dia. Lembra que a nuvem durante o dia e a coluna de fogo à noite? É isso que Paulo está falando. E a pedra era Cristo. Então talvez a tradução aqui melhor, em vez de pedra, teria que ser rocha. Né? Entretanto, Deus não se agradou da maioria deles, razão porque ficaram prostrados no deserto. Ora, essas coisas se tornaram exemplos para nós, a fim de que não cobicemos as coisas más, como eles cobiçaram. Então, da mesma forma que Paulo cita sobre o Cordeiro Pascal, os pães asmos, a expiação ou as primícias dos que dormem, a ressurreição de Cristo, da mesma forma que ele cita sobre a última trombeta, ou tocar das trombetas, da mesma forma que ele fala sobre o juízo, a expiação, ele também fala de tabernáculos, quando ele refere-se ao fato do episódio da nuvem, né, e da água espiritual que foi através da rocha ou da pedra, que é Cristo, que eram elementos celebrados na festa dos tabernáculos. Então, essa sequência em Coríntios, do fato de Paulo utilizar de elementos particulares das festas fixas, aponta também para uma questão do Novo Testamento, mesmo que não tenhamos a responsabilidade de celebrá-las, porque Cristo já as celebrou, né? A lei cerimonial já foi cumprida, mas ainda aponta para ensinos que essas festas nos trazem a respeito da pessoa de Cristo e que ainda serão aplicadas profeticamente nos eventos que ainda aguardamos a respeito de Jesus. Então, Jesus, quando da sua primeira vinda, habitou entre nós e prometeu preparar-nos lugar para então habitarmos definitivamente com Ele. Lá na Nova Jerusalém, ou seja, no novo céu e na nova terra, como Apocalipse 21, verso 3, nos aponta. De certa forma, falar em tabernáculos, falar a Deus conosco, é apontar para Jesus, que é o Emanuel, o Deus conosco. Então, Cristo celebrou a festa de Pentecostes, chamou os elementos da festa do tabernáculo, chamou os elementos da festa de tabernáculos para si, mas ainda aponta para eventos definitivos, onde virá nos buscar para habitarmos por toda a eternidade com Ele. E é interessante quando você olha lá para Apocalipse, que não haveria mais o tabernáculo, não haveria mais o santuário, né? Porque nós estaremos agora face a face com Deus. Concluindo, irmãos, a festa dos tabernáculos é uma festa profética. Como nós vimos, é a terceira festa das chamadas festas messiânicas de peregrinação e a última das festas solenes. Indica a provisão, né, a plenitude, a provisão e a comunhão com Deus, e aponta para aquilo que nós cremos, para a inauguração do estado final, onde estaremos definitivamente habitando com Deus dentro da realidade do novo céu e da nova terra. Então indica a nossa entrada no estado eterno de verdadeira comunhão e de verdadeira provisão com o eterno, com o nosso Deus, né, onde Ele nos conduzirá ao suprimento eterno, na presença dEle, habitando com Ele para todo sempre. Ok? Perguntas, irmãos, sobre a festa de tabernáculos? Algum ponto que não tenha ficado muito claro? Nós cremos que Cristo já
justamente por ter vivenciado a festa dos tabernáculos e aplicado a si na sua primeira vinda, já cumpriu parte disso, mas ainda existe uma questão profética, um apontamento profético, que é o habitar com Deus em definitivo, né? Nesse novo céu e nova terra. Por isso, então, nós cremos que as 3 festas últimas, depois do período da colheita, aponta para a volta de Jesus, para o juízo final e para o estabelecimento do novo céu e nova terra e, consequentemente, o arrebatamento final único, que Jesus só vai voltar mais uma vez, como a Escritura nos ensina, e não uma vez secreta para depois voltar outra vez visível. Tudo bem?